A Guerra do Vietnã, televisionada e fotografada há 40 anos, as tropas norte-vietnamitas tomavam Saigon. Acabava um conflito de 30 anos que ficou refletido em imagens históricas. Essa cena icônica ocorreu durante os momentos finais da Guerra do Vietnã, quando a cidade de Saigon estava prestes a cair nas mãos das forças comunistas do Vietnã do Norte. Desesperados para escapar, vietnamitas tentavam alcançar a segurança oferecida pela Embaixada dos Estados Unidos, símbolo da presença americana no conflito. A imagem retrata pessoas escalando os muros altos, movidas pelo pânico e pela esperança de serem evacuadas. Muitos acreditavam que uma vida sob o controle comunista traria repressão e sofrimento. A confusão era agravada pela superlotação no local, onde helicópteros realizavam constantes resgates em meio ao caos. Essa cena simboliza o desespero humano frente à guerra e marcou o fim da presença americana no Vietnã, culminando na queda de Saigon e no término do conflito. A entrada de um tanque do exército do Vietnã do Norte nos portões do Palácio Presidencial de Saigon, em 30 de abril de 1975, simbolizou o fim oficial da Guerra do Vietnã. Este momento histórico marcou a queda do governo do Vietnã do Sul e a vitória das forças comunistas lideradas pelo Vietnã do Norte. O tanque, um T-54 soviético, rompeu os portões do palácio em uma demonstração de poder militar. Dentro do prédio, oficiais sul-vietnamitas foram rendidos, e a bandeira da Frente de Libertação Nacional foi hasteada, sinalizando a reunificação iminente do país sob o regime comunista. Esse evento não apenas encerrou décadas de guerra, mas também marcou o início de uma nova era para o Vietnã, agora reunificado sob o nome de Ho Chi Minh, em homenagem ao líder revolucionário. A cena do tanque entrando no palácio se tornou um dos símbolos mais poderosos da vitória comunista e da luta do povo vietnamita contra a intervenção estrangeira. As explosões na Ponte Newport, nos arredores de Saigon, em 28 de abril de 1975, representaram um dos momentos caóticos dos últimos dias da Guerra do Vietnã. A ponte, uma importante rota de entrada para Saigon, foi alvo de ataques das forças do Vietnã do Norte, que já cercavam a cidade e avançavam rapidamente em direção à vitória final. Sob intenso bombardeio, a estrutura foi abalada, espalhando pânico entre soldados do Vietnã do Sul que recuavam desordenadamente. Cinegrafistas ocidentais, que estavam documentando os momentos finais da guerra, também foram obrigados a fugir para salvar suas vidas. As imagens registradas por eles se tornaram relatos viscerais do colapso iminente. O ataque à ponte simbolizou a ruptura das últimas linhas de defesa de Saigon. Com a aproximação do exército do Vietnã do Norte, a queda da cidade era inevitável. Este evento também demonstrou o impacto direto da guerra nos civis e nas forças locais, além de reforçar a desesperança que permeava os últimos dias do conflito. A imagem de um soldado sul-vietnamita fazendo gestos para um companheiro durante uma batalha na Estrada 4, em Thanh An, em 10 de abril de 1975, captura a tensão e a desesperança que caracterizavam os últimos dias do Vietnã do Sul. A Estrada 4, uma importante via de transporte e comunicação, foi um dos cenários de intensos confrontos à medida que as forças do Vietnã do Norte avançavam para conquistar o sul do país. Os gestos do soldado podem indicar uma tentativa de comunicação rápida, talvez para dar instruções ou alertar o companheiro sobre o perigo iminente. A batalha em Thanh An foi parte do colapso do exército sul-vietnamita, cujos soldados, muitos dos quais já estavam desmoralizados, lutavam contra um inimigo superior em número e equipamento. Ao fundo, o cenário de destruição e a implacável ofensiva das tropas norte-vietnamitas eram claros sinais de que o fim estava próximo. Essa imagem também simboliza a solidariedade e a camaradagem que persistiram entre os soldados, apesar das adversidades, mas ao mesmo tempo revela a sensação de inevitabilidade da derrota. Em pouco mais de 2 semanas, Saigon cairia, e a Guerra do Vietnã chegaria ao seu trágico fim. Em 23 de abril de 1975, a imagem de refugiados vietnamitas lotando um navio para serem retirados da iminente queda de Saigon é um dos momentos mais dramáticos e emocionantes do fim da Guerra do Vietnã. Com a aproximação das forças do Vietnã do Norte e a clara derrocada do governo do Vietnã do Sul, milhares de civis tentavam escapar do país, temendo a repressão e os horrores do regime comunista que se estabeleceria após a vitória do Norte. O navio, parte das operações de evacuação das forças dos Estados Unidos e aliados, estava sobrecarregado, com famílias inteiras e indivíduos desesperados por uma chance de fugir do conflito e de uma possível perseguição. As imagens mostram um cenário de superlotação, onde homens, mulheres e crianças se apinhavam, carregando poucos pertences pessoais e suas esperanças de um futuro melhor. Esses refugiados, conhecidos mais tarde como os Boat People, enfrentaram condições extremas de viagem,
muitas vezes arriscando suas vidas em embarcações precárias em busca de segurança em países vizinhos. A cena também simboliza o sofrimento e a tragédia dos civis vietnamitas, cujas vidas foram profundamente marcadas pela guerra e pela incerteza do que o futuro lhes reservava. Para muitos, a retirada de Saigon representava não apenas o fim de uma era, mas também o começo de uma longa jornada de exílio e reconstrução. A imagem de um soldado norte-americano ferido em 19 de agosto de 1965, enquanto lutava contra o Vietcong, encapsula a dura realidade do envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Este período foi marcado por intensos combates, com o Vietcong, guerrilheiros comunistas que operavam no Vietnã do Sul, se utilizando de táticas de emboscada e guerra de desgaste, surpreendendo frequentemente as forças americanas. A cena retrata a brutalidade do conflito, em que soldados americanos eram regularmente confrontados com ferimentos graves e mortes, como resultado das difíceis condições de combate na selva e do uso de minas e armadilhas. Esse soldado, provavelmente um membro das forças terrestres dos Estados Unidos, foi atingido durante uma ofensiva contra as forças Vietcongues, uma das muitas batalhas sangrentas que caracterizaram a guerra. No final do conflito, os Estados Unidos haviam perdido cerca de 58 mil combatentes, um número que ainda reverbera como um símbolo da tragédia e do custo humano da guerra. As perdas americanas foram um reflexo não só da intensidade das batalhas, mas também da dificuldade que o exército dos Estados Unidos teve em combater um inimigo invisível, em grande parte, e altamente adaptado ao terreno. A guerra também causou um grande número de feridos, muitos dos quais retornaram com sequelas físicas e psicológicas, e os efeitos do conflito continuaram a reverberar por décadas após o fim das hostilidades. Em 29 de abril de 1975, a cena de militares da Marinha norte-americana empurrando um helicóptero para o mar a fim de abrir espaço para mais voos em um porta-aviões tornou-se um símbolo da aflição e da desesperada corrida contra o tempo nos últimos dias da Guerra do Vietnã. Com a queda iminente de Saigon e o avanço das forças do Vietnã do Norte, o porta-aviões americano se tornou um ponto crucial de evacuação, sendo utilizado para resgatar diplomatas, militares e civis. Com a enorme quantidade de helicópteros e aviões em operação para as evacuações, o espaço no convés do porta-aviões era limitado. Para maximizar a capacidade de resgatar pessoas, os helicópteros já usados eram retirados rapidamente, muitas vezes empurrados para o mar para dar lugar a novas aeronaves. Essa manobra era um reflexo da pressão e da urgência dos momentos finais, com os militares americanos tentando salvar o maior número possível de vidas em meio ao caos da queda de Saigon. Esse gesto, embora prático, também refletia o desespero da situação, onde os recursos estavam se esgotando e cada minuto contava. A imagem dessa ação no porta-aviões é emblemática das tensões e das dificuldades enfrentadas pelos americanos enquanto tentavam concluir sua retirada do Vietnã, um cenário de fim de guerra marcado por decisões difíceis e ações dramáticas. Em 1º de abril de 1975, a operação de evacuação de refugiados da cidade de Da Nang, no Vietnã do Sul, foi um dos episódios mais dramáticos dos últimos dias da Guerra do Vietnã. À medida que as forças do Vietnã do Norte avançavam para o sul e Da Nang caía, milhares de civis tentavam escapar da cidade, que estava prestes a ser tomada. A evacuação, realizada por navios americanos, envolvia um processo arriscado e tumultuado, no qual os refugiados eram transportados em redes, uma solução improvisada devido à falta de espaço e recursos. O uso de redes para embarcar as pessoas mostra as condições precárias e a urgência da situação. Em um cenário de caos e pânico, cerca de 6 mil refugiados foram retirados da cidade em uma operação que durou 8 horas. Os civis, que temiam a chegada das forças comunistas, estavam dispostos a correr qualquer risco para alcançar a segurança. Durante essas horas, os soldados americanos e vietnamitas do Sul trabalharam sem parar para garantir que o maior número possível de pessoas fosse resgatado, muitas vezes sob fogo inimigo. Este evento ilustra a dramática realidade do colapso do Vietnã do Sul, onde a população civil sofreu com a incerteza e o medo de represálias por parte dos vencedores, e foi forçada a buscar refúgio em um navio, distante da sua terra natal. A Operação de Da Nang também ficou marcada como um símbolo das dificuldades e da luta pela sobrevivência durante o fim do conflito, quando o futuro do país estava prestes a ser redefinido. Em 4 de maio de 1975, uma jovem segurando uma arma e a bandeira do governo revolucionário provisório nas ruas de Saigon marcou simbolicamente a vitória das forças comunistas sobre o governo do Vietnã do Sul. A bandeira representava a vitória do Vietnã do Norte e do movimento comunista no país, que havia se imposto após anos de intenso conflito. A jovem, provavelmente uma militante ou membro de uma célula revolucionária, exibia a arma como um símbolo da luta armada e da conquista da liberdade, de acordo com a ideologia do movimento comunista. A imagem também refletia o triunfo do Vietnã do Norte e seus aliados, como o Vietcong,
que agora tomavam o controle da antiga capital do Vietnã do Sul. O gesto de levantar a bandeira na rua era um ato de afirmação da nova ordem, com a vitória sendo comemorada nas ruas por aqueles que haviam apoiado o regime revolucionário. Esse momento foi parte de uma série de eventos que marcaram a transição de Saigon para Ho Chi Minh, a nova capital do Vietnã reunificado, e a implementação do regime comunista em todo o país. A jovem com a bandeira não só representava a vitória militar, mas também o começo de uma nova era para o Vietnã, com promessas de reunificação e um futuro sob um novo governo. No entanto, para muitos sul-vietnamitas, o significado dessa imagem era muito mais complexo, pois ela simbolizava a perda de liberdade e o fim de um regime que muitos ainda viam como a única alternativa ao regime comunista. O primeiro voo da Operação Baby Lift, realizado pouco antes da queda de Saigon em abril de 1975, foi um momento comovente e dramático da evacuação de crianças vietnamitas, muitas delas órfãs, que estavam sendo retiradas do Vietnã do Sul para serem adotadas por famílias nos Estados Unidos e em outros países. A operação teve como objetivo salvar crianças vulneráveis, em grande parte vítimas dos horrores da guerra, de um futuro incerto sob o controle comunista após a vitória iminente do Vietnã do Norte. A bordo do avião, centenas de crianças estavam acompanhadas por médicos, voluntários e militares americanos, e suas expressões eram uma mistura de medo e esperança. Essas crianças, muitas delas ainda bebês ou bem pequenas, estavam sendo retiradas de um país devastado pela guerra, com a promessa de um novo começo em terras distantes. A operação tinha como objetivo resgatar cerca de 2.000 crianças, e as imagens desse voo são marcadas pela tristeza de deixar para trás uma pátria em ruínas, mas também pela esperança de um futuro melhor. Entretanto, a operação foi marcada por tragédia, já que o avião que transportava parte das crianças sofreu um acidente durante o voo, resultando em várias mortes. Apesar do acidente, a Operação Baby Lift continuou e, ao longo de sua execução, muitas crianças conseguiram ser levadas para novas casas em outros países, embora o trauma de serem separadas de sua terra natal e de suas famílias biológicas perdurasse. Essas imagens de órfãos a bordo do voo representam um dos aspectos mais comoventes do fim da Guerra do Vietnã, simbolizando o impacto da guerra nas gerações mais jovens e as consequências humanas do conflito, além de destacar o espírito de compaixão e solidariedade que motivou a operação. A imagem do presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, seu secretário de Estado, Henry Kissinger, e o vice-presidente Nelson Rockefeller discutindo a desocupação de Saigon no Salão Oval da Casa Branca, durante os últimos dias da Guerra do Vietnã, reflete a tensão e a complexidade das decisões políticas tomadas no alto escalão do governo dos Estados Unidos à medida que o conflito chegava ao fim. Essa reunião, ocorrida em um momento crítico em 1975, foi parte das discussões sobre como lidar com a queda iminente de Saigon, a capital do Vietnã do Sul, para as forças do Vietnã do Norte. Gerald Ford, recém-empossado presidente após a renúncia de Richard Nixon, enfrentava a difícil tarefa de gerenciar o final da guerra e lidar com as consequências da falha de políticas americanas na região. Henry Kissinger, seu secretário de Estado e principal arquiteto da política externa americana, estava profundamente envolvido em decisões diplomáticas sobre a evacuação dos cidadãos americanos e aliados vietnamitas, enquanto também tentava evitar um completo colapso da imagem dos Estados Unidos no cenário internacional. Nelson Rockefeller, vice-presidente, também fazia parte desse círculo de decisões críticas. Essas discussões giravam em torno da estratégia de retirada e da evacuação de civis e militares do Vietnã do Sul, especialmente diante da inevitabilidade da vitória do Vietnã do Norte. A desocupação de Saigon envolvia a mobilização de todos os recursos disponíveis, incluindo operações de resgate aéreo, enquanto o governo americano tentava minimizar as perdas humanas e políticas da situação. A cena no Salão Oval é emblemática da tensão interna dos Estados Unidos, que se viam, no final da guerra, em um cenário de derrota militar e desgaste internacional. A imagem também reflete a desconfortável posição dos líderes americanos diante do que foi amplamente considerado como um fracasso estratégico nos últimos anos de envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã. O protesto em Saigon, em 4 de abril de 1975, foi um dos reflexos da crescente agitação social nos últimos dias do Vietnã do Sul, antes da queda da cidade para as forças do Vietnã do Norte. Jovens manifestantes, insatisfeitos com a corrupção do governo sul-vietnamita e o caos crescente provocado pela iminente derrota, se revoltaram contra a polícia e as autoridades locais. Armados com paus e pedras, os manifestantes se enfrentaram com a tropa de choque da polícia, que tentava dispersá-los de maneira violenta. A cena refletia o crescente desespero e frustração da população de Saigon, que, além do medo da conquista comunista, também enfrentava a sensação de abandono por parte de seu próprio governo, que já não conseguia garantir segurança ou ordem na cidade. Esses protestos, muitas vezes ignorados ou minimizados pelas autoridades, foram uma manifestação do descontentamento popular,
tanto com a guerra em si quanto com a administração do governo sul-vietnamita, que parecia estar à beira do colapso. Para muitos jovens de Saigon, as ruas se tornaram um campo de batalha simbólico contra um regime que, no fim, não conseguiu impedir a queda da cidade. A imagem dos jovens atirando pedras e paus em uma força policial, enquanto o governo tentava manter a ordem, é um reflexo das tensões internas que acompanhavam a derrota militar, e simboliza a revolta de uma população à medida que a guerra chegava ao seu trágico desfecho. Peter Arnett, correspondente da agência Associated Press, ao norte de Saigon, foi uma figura central na cobertura da Guerra do Vietnã, a primeira guerra a ser amplamente transmitida pela televisão. Sua presença no terreno e a forma como ele reportava os eventos trouxeram uma perspectiva brutalmente honesta e muitas vezes chocante da guerra para os lares dos americanos e do mundo inteiro. A Guerra do Vietnã foi marcada pela intensa cobertura midiática, com imagens e relatos diretamente dos campos de batalha. Esse tipo de cobertura teve um impacto profundo na percepção pública sobre o conflito. Em particular, uma das imagens mais icônicas e comoventes da guerra foi a fotografia de Kim Phuc, a menina do napalm, tirada em 8 de junho de 1972, que mostrava a jovem correndo nua e desesperada depois de ser severamente queimada pelo ataque de napalm lançado pelos militares sul-vietnamitas. A imagem tornou-se um símbolo da brutalidade da guerra e do sofrimento humano que ela causava, transcendendo fronteiras e fazendo com que o mundo visse a guerra não como uma série de operações militares, mas como uma tragédia profundamente humana. As imagens de Peter Arnett e outras fotografias emblemáticas, como a de Kim Phuc, foram fundamentais para formar a narrativa visual da Guerra do Vietnã. Elas ajudaram a galvanizar a oposição à guerra e a questionar a justificação para o envolvimento dos Estados Unidos. A exposição direta aos horrores da guerra, transmitida de maneira tão imediata e visível, desempenhou um papel crucial em como a guerra foi vista pelo público e nas decisões políticas que seguiram. No dia da rendição do governo do Vietnã do Sul, que ocorreu em 30 de abril de 1975, os últimos 3 funcionários do escritório da agência Associated Press, AP, em Saigon foram testemunhas de um dos momentos mais simbólicos e definitivos do fim da Guerra do Vietnã. Esses jornalistas, que estavam entre os últimos a permanecer na cidade enquanto o Vietnã do Norte avançava, estavam lá para documentar a queda final de Saigon e a vitória comunista. Ao lado de membros do Vietcong, esses jornalistas capturaram a complexidade da transição de poder, com a entrega da cidade sendo acompanhada por um misto de tensão e expectativa. Enquanto o governo sul-vietnamita se rendia, as forças norte-vietnamitas tomavam o controle da cidade, e o próprio Saigon passava a se chamar Ho Chi Minh City, em homenagem ao líder comunista. Os jornalistas da AP, como outros repórteres e cinegrafistas no terreno, desempenharam um papel essencial ao documentar esses momentos finais, quando a retirada das tropas americanas e a queda do governo sul-vietnamita tornaram-se eventos de impacto global. A presença dos jornalistas em meio ao colapso da cidade não só destacou o papel da mídia na cobertura de eventos históricos, mas também simbolizou a conexão entre os eventos de guerra e a maneira como o mundo os via. Esse momento histórico foi marcado por cenas de caos, confusão e desesperança para muitos vietnamitas do Sul, enquanto as forças norte-vietnamitas, junto com seus aliados do Vietcong, comemoravam a vitória e a reunificação do país sob o regime comunista. A cobertura desses eventos por jornalistas, como os da AP, ajudou a construir a narrativa que permanece até hoje sobre os últimos dias da Guerra do Vietnã. A desocupação de Saigon, em 1975, foi um dos momentos mais caóticos e dramáticos da Guerra do Vietnã, especialmente para os cidadãos norte-americanos que estavam na cidade. Com a iminente queda de Saigon para as forças do Vietnã do Norte, milhares de americanos, incluindo diplomatas, militares e civis, tentaram desesperadamente deixar a cidade antes que fosse completamente tomada. O processo de evacuação, que envolveu uma corrida frenética por helicópteros, navios e outros meios de transporte, ficou marcado pela confusão, pânico e incerteza. Muitas das imagens que ficaram registradas dessa retirada mostram cidadãos americanos sendo apinhados em helicópteros ou embarcando apressadamente em embarcações para tentar escapar da cidade, deixando para trás tudo o que conheciam. A desorganização e a rapidez da operação de evacuação, somadas ao caos nas ruas, refletem a falta de planejamento adequado, além do esgotamento das últimas linhas de defesa. Muitos americanos conseguiram escapar, mas, devido à pressão do tempo e à sobrecarga nos meios de transporte, nem todos conseguiram sair a tempo. Esse episódio também se tornou um símbolo do fracasso da política americana no Vietnã, pois a evacuação de Saigon foi vista por muitos como uma demonstração do colapso de um governo aliado e da incapacidade dos Estados Unidos de evitar uma derrota definitiva. Para os civis norte-americanos, a desocupação da cidade foi uma experiência traumática, marcada pela sensação de estar fugindo de um país que havia sido abandonado à própria sorte, sem garantia de segurança ou estabilidade. O evento entrou para a história como um dos episódios mais caóticos da Guerra do Vietnã,
simbolizando o fim do envolvimento americano no país.